Olá, pessoal, vamos, resolver algumas questõezinhas aí referente ao nosso assunto de quádricas, um assunto aí relativamente interessante, que diz o seguinte, tá? Primeira questão, qual é a equação geral da superfície esférica de centro menos 1, 3 e raio 2, Então a esfera é um caso particular ali de elipsoide, onde se tem ali aquele A, B, C iguais. A gente pode, escrever a equação de uma esfera como sendo o seguinte, x menos x centro quadrado, mais y menos y centro quadrado, mais z menos z centro elevado ao quadrado e CE quadrado. Então, isso aqui seria uma equação chamada aí de equação, deixa eu pegar outra canetinha aqui, a chamada equação da nossa esfera, tá bom? Então, é o seguinte, aí o que a gente pode desenvolver? Eu vou simplesmente pegar e substituir esse x centro, y centro, z centro e o raio, que foram as informações aí que a questão acabou nos passando, Então eu posso escrever aqui x menos, o x no centro, nosso x no centro é menos 1. Então você tem x com menos 1 aqui, elevado ao quadrado, mais quem? Mais a gente vai continuar substituindo. O que a gente vai ter aí? Vai ter lá y menos y no centro. Então, no caso nosso y no centro vai ser menos 1. Então, vai ser mais 1, Daí com a relação fica menos elevado ao quadrado, mais z menos o z no centro, Quem seria o z lá no centro? Então, o z do centro é 3, Então, menos 3 elevado ao quadrado, igual o nosso raio, que foi indicado para a gente aí, que é 2. Então, seria 2 elevado ao quadrado, Então, essa equação vai nos gerar a equação da esfera, Então, essa expressão aí vai aparecer em uma das alternativas da questão, Então, aqui eu posso escrever assim, x mais 1 elevado ao quadrado, mais y menos 1 elevado ao quadrado, mais z menos 3 elevado ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que vale 4, Agora, eu vou abrir essa equação para ver o que a gente consegue gerar em cima dela, Então, aqui, x mais 1 ao quadrado seria quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, Aí o y menos 1 quadrado é mais ou menos igual, só tem um menos, Fica quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, Isso aqui a gente tem um caso aí de produto notável, E z menos 3, mesmo esquema, seria primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o segundo elevado ao quadrado, é 4, Então isso aqui seria o que a gente tem para fazer. Só para deixar no padrão, no formato que está aparecendo aí para a gente, eu vou arrumar isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, Com mais 2x, aqui menos 2y, com menos 6z, certo? Aí a gente tem 1 mais 1 dá 2, 2 com 9, vai dar 11, passo 4 para cá, então você tem 11, menos 4 igual a 0, Aí, para não escrever tudo isso aqui de novo, eu já vou fazer a continha aqui, 11 menos 4, o que apareceu aqui, a gente já consegue subtrair, a gente tem mais 7, Então, mais 7 igual a 0, tá bom? Analisando as alternativas que a gente tem, letra A não é, porque colocou mais 11 no lugar desse 7, a letra B também não é, porque aqui no menos 2y deixou positivo, Aí a letra C não é, porque aqui é 7. A última letra D, na penúltima, Letra D, menos 2x, menos 2y, com menos 6z, mais 7, igual a 0, Então a alternativa D é o que a gente tem como resposta para essa questão especificamente, beleza? Então então fechou bonitinho, Essa daí a gente tem a resposta D como sendo a nossa resposta, Beleza. Vamos lá. Aí é o seguinte, outro caso, ele nos diz o seguinte, esse outro caso que nos aparece aí, Ele fala assim, um arquiteto está gerenciando uma obra em uma grande cidade turística e verificou que no projeto precisava construir uma cobertura modelada matematicamente pela função que está aí, tá bom? É importantíssimo que ele conheça a representação geométrica dessa função para saber se a obra ficará harmônica, vai ficar bonitinha, Dessa forma, foi necessário executar alguns cálculos para saber
qual a superfície representada por essa função. Após fazer os cálculos, o arquiteto concluiu que essa função representa o quê? Né? Primeiramente, consegue reparar que o z ele é um elemento aí, né? O nosso z é maior ou igual a zero, tá? Por quê? Porque o z é igual a raiz. Então, se é raiz quadrada, essa raiz quadrada não pode ser negativa, então é zero ou positivo, tá? Se você elevar essa expressão, ó, você tem uma expressão assim, ó, z igual a raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 6y menos 2, né? Menos 2x com menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 6, né? Então, isso aqui seria o que a gente tem para essa equação, não é? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou, como aqui você tem uma raiz, tá? Para eu tirar essa raiz, eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar todo mundo ao quadrado, tá? A hora que eu levar todo mundo ao quadrado, essa raiz vai desaparecer e vai ficar uma equação, né, um pouquinho mais conhecida, né? Então, eu elevo ao quadrado, aqui vai ficar z ao quadrado igual, isso aqui ao quadrado vai sumir essa raiz, 6y menos 2x menos x ao quadrado, menos y ao quadrado com mais 6. Então, ficou com essa cara o que a gente tem, não é? Tá, vamos lá. Agora, se eu for desenvolver isso aqui, se eu for mexer, vai ficar, passa todo mundo para cá, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z quadrado que aparece aqui, com menos 6y, mais 2x, com menos 6, igual a zero, né? Então, a equação ficou com essa cara, o que a gente tem para mexer. Aí, né, isso aqui dá para ver que é uma situação de uma esfera, eu só vou dar uma arrumada, né, nessa equação para a gente descobrir quem que é o centro dela. Então, fica assim, x ao quadrado mais 2x, né, mais y ao quadrado menos 6y mais z ao quadrado. Deixei o 6 para cá, mas poderia deixar do outro lado, né? Beleza. Aí é o seguinte, chegou nesse ponto aqui tudo certinho, bonitinho, a gente vai fazer completamente quadrado. Então, isso aqui eu vou completar quadrado, aqui também, né? Aí eu vou conseguir definir quem que é o centro, quem que é o raio dessa esfera. Então, seria x, metade de 2 é 1, então x mais 1 quadrado, não é? Como aqui tem completamente quadrado, a gente pode colocar menos 1, que daí fica igual, né? Porque esse aqui é x ao quadrado mais 2x mais 1, então tira 1 para ficar igual que está aqui, né? O outro mesmo esquema, seria y menos metade de 9, 3, então 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9, beleza? Mais z ao quadrado, que não tem interferência, igual a 6. Eu vou pegar esse menos 1 e esse menos 9 passar para cá somando, tá? Então, vai ficar menos 1 com mais 9, vai dar 10, né? Passa para cá mais 10 nisso. Então, eu vou ter x mais 1 elevado ao quadrado, mais y menos 3 elevado ao quadrado, mais z ao quadrado, igual, né? Como eu disse, ó, menos 1 com menos 9 dá menos 10, passa para cá mais 10, então fica 6 mais 10, que é 16, né? Então, isso aqui que a gente tem para esse caso, para essa equação especificamente, tá? Beleza. Agora, com isso aqui, você pode comparar com a equação da circunferência, que é x menos xc quadrado, mais y menos yc quadrado, não é isso? Mais quem? Deixa eu apertadinho aqui, vou escrever aqui embaixo, tá? Mais z menos ec ao quadrado, igual o r ao quadrado, né? Então, você tem essa equação para a gente mexer. Aí, se eu comparar com o que a gente tem aqui, ó, como está montado aqui, a gente vai ter o centro, repara que é mais 1, a fórmula é menos, né? Aqui menos 3 e aqui não tem nada, é zero. Então, o nosso centro aqui, ó, ele vai ser menos 1, não é? 3 com 0. E como aqui a gente tem o raio elevado ao quadrado, que é 16, então se o raio ao quadrado é 16, o raio vai ser 4, né? Então, você tem o centro, tudo bem? E tem o nosso raio, tá? Então, tá fechadinho, bonitinho o que apareceu para a gente. Agora, vamos para as alternativas, né? Após fazer os cálculos que a gente acabou de fazer, o arquiteto concluiu que essa função representa o quê, né? A parte superior de uma esfera, até aí tá certo, tá? Por quê? Porque como o z é positivo, né, ou zero, então a parte de baixo está excluída, então seria metade da nossa esfera, tá? Então, a parte superior de uma esfera, que realmente é onde se tem o z positivo, tá? Beleza. B, a parte superior, não. Opa, não, sim, essa parte superior eu tinha falado, né? A parte superior da esfera, com centro em menos 1, 3, menos 1, 3, 0, cujo raio é 4, né? Então, a resposta certa, a letra C, tá bom? Então, isso aí que a gente tem. Então, a letra A está errada, porque ele colocou o centro
né? O centro não é o centro que a gente quer e o raio também está diferente, tá? Então a resposta certa representada aí pela letra B, né? Então seria o centro menos 1, 3 e 0 e o raio 4 e uma parte superior, né? Seria uma semisfera, tá bom? Beleza. Aí, vamos lá. Aí a próxima nos diz o seguinte, né? A próxima questão, ela na verdade é só uma análise aí, diz assim, ó. Numa definição rudimentar, as superfícies quádricas são as regiões formadas quando as cônicas se movimentam no espaço. É a definição que a gente tem. A partir de uma equação geral de segundo grau, nas três variáveis x, y, z, é possível apresentar a superfície. Considerando as seguintes funções quadráticas e logo após relacionadas com seus respectivos grupos. Então você tem aqui algumas figuras, né? E nessas figurinhas a gente vai analisar, né, primeiramente aí quais são os tipos de figuras que a gente tem nesses casos, né, nessas situações aí especificamente, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então é o seguinte, no caso que aparece aí, a figura número 1, a gente consegue perceber que é um cone, né? Então a figura 1, a gente tem um cone, certo? A equação, né, que gera essa figurinha aí, ela é dada assim, né? A gente tem lá menos x ao quadrado por a ao quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, mais z quadrado sobre c quadrado, igual a zero, né? Então, isso aqui que a gente tem nessa figurinha, né? Nesse cone que aparece aí pra gente, beleza? Tá. A segunda figura, né, que é a figurinha número 2, tá bom? A figurinha número 2 é um hiperboloide de uma folha, né? Então, esse aqui é um hiperboloide, certo? Hiperboloide de uma folha, né? Para a gente verificar isso aqui, lógico, tem, né, de uma folha, tem que decorar, né, o nome das figurinhas. Então, basicamente, era decorar o nome mesmo aqui, tá? Para saber que figura que é. Aí, no caso, né, do hiperboloide de uma folha, o que a gente tem para a nossa equação? É mais ou menos similar, né, a essa aqui, só que como ela está com abertura no sentido do z, né, a gente vai ter um z negativo, tá? Então ficaria assim, x ao quadrado por a ao quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, menos z quadrado por c quadrado, igual a 1, né? Olha a diferença dele, no cone igual a zero, né? No nosso hiperboloide de uma folha seria igual a 1. Né? E por fim, a gente tem a figura número 3, né, aparecendo um copinho aí, figura 3, ela, né, tá aparecendo um copinho aí, tá bom? Isso é o que? Um paraboloide elíptico, né? Então a gente tem um paraboloide, né, elíptico, tá? Então é o seguinte, como que seria elíptico, né? Como a gente tem uma situação, né, de um caso aí que a abertura está no sentido do z, né, então a equação aqui ficaria x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, né, igual a cz. Né? Então ficaria com essa cara a equação deste caso especificamente, tá bom? Vamos lá? Então é o seguinte, o que a gente tem para essas figurinhas? Vamos lá, figura 1, hiperbolade de duas folhas? Não, figura 1 um cone, né? Então figura 1 é um cone, na letra B. Figura 2, hiperboloide de duas folhas, não é de uma folha, está errado, né? 3, é um hiperboloide de duas folhas, não, é um cone, a figura 1. Aí letra D, né? Figura 1 é um cone, realmente. Figura 2, hiperboloide de uma folha, realmente é verdade. E figura 3, um paraboloide, né, elíptico, tá? Então, verdadeiro, a letra D, né, de dadinho, tá bom? Então, basicamente era decorar as figuras aí, verificar qual, né, que a gente poderia considerar como verdadeira dentre os itens que ele colocou para os nomes da figura, tá? Beleza. Aí, o outro caso, né, o nosso último caso é o seguinte, né? Os pontos 4, 0, 0, menos 6 e 0 e menos 4 pertencem a um plano π, cuja a posição relativa à superfície esférica de equação está aí é o quê, né? Vamos lá. Então é o seguinte, quando a gente fala da superfície esférica, né, em um plano, a gente tem algumas possibilidades que a gente tem que levar em consideração, né? Então é o seguinte, imagine que você tem lá a bolinha, né, que seria a nossa esfera, tá bom? Esse plano, ele pode não tocar, né, que daí você tem uma situação de um plano externo, não é?
Esse plano, ele pode tocar, né, em apenas um ponto. Então, imagina que o plano está tocando aqui a nossa esfera em um ponto só. Né? Aí você tem uma situação de tangente. Né? Ou então você pode ter um caso de um plano, né, que literalmente corta a nossa bolinha aqui, né, corta a nossa esfera, tá bom? Em algum lugar, né? Ela corta aqui assim. Aí, quando ele faz o corte, né, esse corte acaba sendo um círculo. Beleza? Tá? Então, são as possibilidades aí que pode acontecer. De uma forma geral, que a alfa não é tão difícil de você perceber isso. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que calcular a distância do centro ao plano. Né? Se a distância do centro ao plano for maior que o raio, aí você tem uma situação de um plano externo. Né? É um plano que não vai tocar a bolinha. Se a distância do centro até o plano for exatamente o raio, significa o que? Significa que ele está tocando, né, o nosso plano em um único ponto, é tangente. Tá? E quando a distância for do centro ao alfa, né, ao plano alfa, for menor que o raio, aí em algum momento ele vai cortar. Aí ele é chamado secante. Tá? Então são as condições que a gente vai ter que verificar. Basicamente é calcular a distância do centro da esfera até o plano. Essa é a ideia. Né? E depois você vai verificar o que a gente tem para mexer. Então vamos lá. Então a primeira coisinha que a gente consegue perceber em cima disso aí, você tem uma esfera que é uma esfera de equação x menos, deixa eu copiar ali, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, mais z com menos, né, menos 3 elevado ao quadrado, e isso é igual a 9, tá bom? Então isso aqui é uma situação que a gente tem como sendo a nossa equação da esfera. Só copia o que está aí na questão, tá? Beleza. Então, isso aqui eu vou comparar com x menos x centro ao quadrado, mais y menos y centro ao quadrado, mais z menos z centro ao quadrado, igual a r quadrado, tá? Então, fica desse jeito. Aí, se você comparar isso aqui, você já consegue perceber quem que é o centro, né? Quem vai ser o centro dessa figura, né? Quem vai ser o centro dela, tá? Comparando, ó, no lugar de xc é 1, no lugar de yc é 2, no lugar de zc é 3. Então, você tem 1, 2 e 3, tá bom? Esse é o centro da esfera que aparece aqui. E quem seria o raio dela? Né? O raio dela seria, no caso, como aqui a gente tem raio ao quadrado é 9, então o raio vai ser um 3. Né? Esse é o raio que nos aparece aqui para mexer, tá bom? Agora, vamos lá. Beleza. Eu tenho que montar o plano, né? Para a gente calcular a distância de um ponto, né, até o plano, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que mexer, vai ter que descobrir, né, qual que é a equação desse plano primeiro. Então é o seguinte, ó, você tem alguns pontos aí, 4, 0, né, que eu vou chamar de ponto A, tá bom? 4, 0. Você tem um segundo ponto, que é um ponto B, que é um ponto menos 6 com 0, né? E um ponto C, que seria 0, 0 e menos 4, tá? Para eu criar esse plano aqui, a gente vai ter que pensar em calcular, né, esses vetores AB e AC, para depois calcular o vetor normal do plano, né, que daí a gente consegue definir qual seria então a equação do plano. Automaticamente, né, a gente consegue calcular a distância desse plano até a esfera. Tá? Beleza, vamos lá. Então o que a gente tem para isso aqui, né, para calcular? Vou ter que pegar primeiro o vetor AB, né? Deixa eu colocar aqui em cima, tá? Vou ter que fazer o vetor AB, depois o vetor BA, certo? BA não, né? AB e AC, tá bom? São os vetores diretores que a gente tem. Lembrando que eu estou usando o ponto A como sendo o primeiro ponto aí, deixa eu marcar o bichinho aqui, 4, 0, 0, né? Um segundo ponto que é o ponto B, de coordenadas 0, menos 6 com 0, e um ponto C de coordenadas 0, 0 e menos 4, tá? Vou usar esses pontos aqui para eu criar os vetores diretores, né? Então, quem vai ser o vetor AB? Vai ser B menos A. Então, 0 menos 4, certo? Então, vai dar menos 4. Depois, menos 6 com 0 é menos 6. Depois, 0 com 0 é 0, tá? Esse é o vetor AB. Eu vou simplificar ele, tá bom? Eu vou deixar ali reduzido, porque, na verdade, qualquer vetor paralelo a esse AB pode ser um vetor diretor, tá? Aí o AC. O AC, mesma coisa, 0 menos 4 vai ficar menos 4, não é? 0 com 0 diminuindo vai ser 0, e menos 4 com 0 vai ser menos 4 também. Eu vou colocar um vetor paralelo a ele para facilitar um pouquinho a nossa vida aí
na hora da gente montar, né? Então, o que vai ser o vetor normal que eu vou buscar aqui? É um vetor ortogonal a B e AC ao mesmo tempo, né? Então, vai lá. O AB é menos 4, menos 2, menos 6 e 0. Eu vou simplificar isso aí por menos 2, né? A gente vai ter 2, 3 e 0, tá bom? 2, 3, 0. Opa, não tem vírgula aqui não, né? 2, 3, 0. E depois, né? O que a gente tem? A gente tem o outro, o AC, menos 4, 0, menos 4. Vou simplificar por 4, por menos 4 até ficar melhor. Então vai ficar 1, 0 e 1, tá? Aí, IJK, que é a nossa referência, que é a base canônica, repete 2, 3, 1, 0, e J, aqui sai um vetor, né? E esse vetor vai ser o nosso vetor normal, que é o que a gente está querendo aqui para montar a equação do plano, né? Então, vai lá. Então, vai ficar assim. O vetor normal vai ser quem? Aqui vai dar 0, depois 3i, não é? 3i, na sequência 0, subindo troca o sinal 0, aqui vai dar menos 2j, e subindo vai dar menos 3k, né? Então, isso aqui que a gente tem. Então, ó, ficou 0, 3i, 0, 0, menos 2j e menos 3k, não é? Automaticamente, o vetor normal que a gente tem aqui seria o vetor 3, menos 2 e menos 3, que a gente está se referindo à nossa situação aqui da base canônica, né? Beleza. Agora a gente consegue montar a equação desse plano, né? Vamos montar o bichinho, tá? Como é que ficaria a equação do plano, então, agora que a gente tem, né? Então, a equação do plano vai ficar de que jeito? A gente sabe que a equação do plano é ax mais by mais cz mais d igual a 0, né? Então, isso aqui que a gente tem. Quem que é a ABC, né? A ABC aí vai ser o nosso vetor normal, os componentes do vetor normal, e o d a gente vai descobrir, né? Então, você tem 3x menos 2y menos 3z mais d igual a 0, né? Aí, eu vou precisar de um ponto para a gente descobrir quem que é o d. Pode ser o primeiro ponto ali, o ponto A, que é 4, 0 e 0, né? Então, vai ser 3 vezes 4, 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, mais d igual a 0, né? Aqui vai dar tudo 0, aqui vai dar 12. Passa para lá menos, então d igual a menos 12. Aí, se o nosso d igual a menos 12, a gente conseguiu definir, conseguiu aí descobrir como é que ficaria a equação do nosso plano, né? Então, a equação do plano vai ficar assim: 3x menos 2y menos 3z com menos 12 igual a 0, não é? Então, ficou com essa cara. Agora, tendo a equação, a gente consegue calcular pela fórmulazinha da distância de um ponto a um plano, né? A distância de um ponto, melhor dizendo, de um ponto a um plano, a gente consegue calcular a distância aí que a gente está buscando. Lembra que a ideia é comparar essa distância para verificar se é maior ou menor do que o raio, tá? Beleza, então a fórmulazinha da distância do centro ao plano vai ficar raiz quadrada, ou módulo, melhor dizendo, né? 3 vezes o x. O centro nosso está aqui, ó, por isso que eu não apaguei. É 1, 2, 3, tá? Vou trocar o x por 1, y por 2, o z por 3, né? Para a gente organizar. Então, vai ficar 3 vezes 1, 2 vezes 3 e 3 vezes 3 com menos 12, né? Isso aqui tudo dividido por quem? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais, né, o menos 2 elevado ao quadrado. Estou pegando a fórmula só, tá? Mais menos 3 elevado ao quadrado, né? Essa é a formulazinha que a gente tem para calcular a distância, né? Beleza? Meu pedacinho ali, mas não tem problema, a gente só vira a câmera aqui assim, ó. Aí já é. Beleza? Tá. Vamos lá. Aí essa distância, né, de C a alfa vai ser o módulo, né? Vai ser o módulo. 3 vezes 1, 3, então vai ficar 3. Deixa eu colocar aqui 3 menos 6 menos 9 menos 12, né? Isso aqui dividido, certo? Pela raiz quadrada de 9 mais 4 mais 9. Tudo bem? Então, ficou desse jeito que a gente tem, né, para mexer, tá? Então, vamos lá. Aí, organizando essa distância, a nossa distância, então, de C, né, até o nosso alfa, vai ficar de que jeito? Vamos ver? 3 menos 6 dá menos 3, aqui vai dar menos 12, menos 12 com menos 12, menos 24 em módulo, tá? Fica positivo
24. Beleza? Sobre quem? Vai lá. Aqui 9 com 4 dá 13, né? 13 com 9, 22. Então, raiz quadrada de 22. Tá bom? Raiz quadrada de 22. Isso que aparece aqui para a gente mexer, né? Para a gente poder trabalhar, tá? Então, nada demais, né? Nada assim de difícil, tá bom? Vamos lá. Se eu quiser racionalizar isso aqui, né? Por raiz de 22, por raiz de 22, né? Então, vai ficar a distância de CA como sendo 24 raiz de 22 dividido, né, por 22. Beleza? Aqui, simplifica por 2, vai ficar 12 raiz de 22, né, 12 raiz de 22, dividido por 11. A pergunta é o seguinte, será que isso aqui é maior ou menor do que 3? Essa é a ideia, né? Eu tenho que verificar se isso aqui ele é maior ou menor, né, do que o número 3, tá? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Essa raiz quadrada de 22, beleza? Ela é maior do que 4, né? 22 por 11 é maior que 1. Então, 1 vezes um número maior que 4, né, vai ser alguma coisa maior que 3. Então, isso aqui realmente é maior do que 3, tá? Beleza? Então, se isso aqui é maior que 3, significa o quê? Significa que a gente tem uma situação, né, uma situação de uma esfera que não chega a tocar no nosso plano. Então, você vai ter uma situação, né, uma situação de uma esfera assim, ó, ela vai ficar, né, sem tocar o plano, tá bom? Então, se ela fica sem tocar o plano, a gente tem uma situação, né, de um caso aí, né, de ser externo, tá bom? Então, não é tangente, letra A, não é secante, letra B, não é secante, letra C, fica entre a D e a E, né? E para finalizar é o seguinte, olha, a externa e seu ponto mais próximo vai ser o ponto 0, menos 6 e 0, e a letra E praticamente é igual, ele só coloca o ponto mais próximo, é o 4, 0, 0. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a distância do ponto até o centro, né? Para verificar se é a letra D ou a letra E, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas não tem problema. O centro está lá, 1, 2, 3, né? Então, vamos lá, vamos calcular a letra D. Então, a distância do ponto ao centro vai ser raiz. Lembra? O que a gente faz aqui? A gente pega lá o nosso ΔX quadrado mais ΔY quadrado mais ΔZ quadrado. Então, isso aqui que a gente tem para mexer, não é? Isso aqui que a gente vai desenvolver. No caso nosso, o ponto que ele está colocando aí foi o ponto que a gente chamou de B, né? Então, o ponto B de coordenadas, deixa eu ver lá, a gente colocou 0, menos 6 e 0, né? Beleza, o centro, lembrando que o centro é 1, 2 e 3, né? Eu chamei esse ponto de C aqui, vou chamar de C', né? Porque para não fazer confusão com o centro da esfera ali, né? Usei a mesma letrinha, tá bom? Tá, vamos lá. Então é o seguinte, daí o que a gente vai ter, né? Essa distância vai ficar raiz quadrada, 0 tira 1, fica 1 elevado ao quadrado, que na verdade é menos 1, mas elevado ao quadrado, né? Você pode ignorar o sinal. Menos 6 com menos 2 vai ser mais... ali vai ser 8, então 8 ao quadrado, lembrando que é menos 8, mais, não tem problema. E aqui 0 menos 3 dá menos 3, quadrado, né? A gente pode deixar assim, tá? Então aqui o que vai acontecer? Você vai fechar a raiz aqui, vai dar 64 com 9, 73 com 1, 74. Então raiz quadrada de 74, tá? Eu vou fazer o mesmo esquema daí na letra E para ver qual que é menor, né? Então a letra E, a distância do ponto até o centro, o mesmo esquema, tá bom? Só que agora eu vou pegar o ponto 4 e 0, que a gente chamou de A, né? O ponto A, 4, 0, né? 4, 0, 0, beleza? Tá, então é o seguinte, vou até chamar de C aqui, né? Porque eu tinha chamado um C aquela hora, pode ter confusão com esse C aqui, né? Poderia ter colocado C assim, que fica mais fácil. Beleza, mas vamos lá. Vai ficar 1 tira 4 menos 3, então fica 3 ao quadrado. 2 tira 0, 2, então 2 quadrado. Mais 3 tira 0, 3 elevado ao quadrado. Então aqui o que a gente vai ter? Né? Vai ficar 9 mais 9, 18. 18 com 4, né? 22. Então raiz quadrada de
22, né? Então, se a raiz quadrada de 22, evidentemente que essa distância é menor. Então, no caso nosso aí, ela é externa e o ponto mais próximo realmente é o ponto 400, no caso aí representado pela letra E. Tudo bem? Então tá. Gente, grande abraço aí, bons estudos e até a próxima, tá? Tchau, tchau.